Imagine acordar um dia, olhar no espelho e perceber que, apesar da idade, seu corpo ainda responde bem, sua mente continua clara e sua energia surpreendentemente estável. Enquanto muitos ao seu redor lidam com doenças crônicas, limitações físicas e uma série de medicamentos, você simplesmente vive com autonomia, disposição e alegria. Seria sorte, herança genética? Ou será que existem sinais claros e mensuráveis de que o seu corpo está dizendo: você ainda tem muito tempo pela frente? A ciência da longevidade tem avançado como nunca antes, e os estudos mais recentes revelam algo extraordinário. Existem sinais silenciosos que, quando presentes em pessoas entre 65 e 85 anos, indicam uma altíssima probabilidade de vida longa, ativa e saudável. Não estamos falando de exames caros ou segredos mirabolantes. São sinais simples, perceptíveis no dia a dia e que muitas vezes passam despercebidos até por médicos. Este vídeo é um verdadeiro mapa da vitalidade. Aqui você vai descobrir os 8 sinais mais confiáveis de longevidade segundo a ciência moderna e entender por que, se você ainda apresenta esses sinais, pode se preparar para viver muito mais do que imagina. E não se trata apenas de viver mais, trata-se de viver com qualidade. Porque a verdadeira conquista não está em somar anos à vida, mas em somar vida aos anos. Se você está nessa faixa etária ou conhece alguém entre 65 e 85 anos, este vídeo é fundamental. Você pode se surpreender ao perceber que possui alguns, ou até todos, desses sinais, e que eles são o reflexo de escolhas certas, feitas ao longo do tempo, mesmo que de forma inconsciente. Ao longo dos próximos minutos, vou explicar cada um desses sinais com profundidade, clareza e exemplos reais. E mais, no final do vídeo, você vai aprender como fortalecer ainda mais esses indicadores, mesmo que hoje ainda não tenha todos eles. Respire fundo, prepare-se para se reconhecer e talvez redescobrir como uma joia rara da longevidade. O primeiro sinal pode parecer simples, mas é um dos mais poderosos: a capacidade de levantar-se da cadeira sem apoio. Teste agora mesmo. Sente-se em uma cadeira sem braços, cruze os braços sobre o peito e tente se levantar sem usar as mãos. Se você consegue fazer isso com relativa facilidade, seu corpo está te dizendo algo importante. Sua força muscular e seu equilíbrio ainda estão bem preservados. Estudos mostram que esse movimento está diretamente ligado à expectativa de vida. Quanto mais autonomia o idoso mantém para movimentos básicos, menor o risco de quedas, fraturas e dependência nos anos seguintes. O segundo sinal é ainda mais sutil. Seu apetite ainda é estável e saudável. Muitos idosos perdem o interesse pela comida, o que pode indicar não apenas problemas digestivos, mas também o início de quadros depressivos ou neurodegenerativos. Por outro lado, quando o corpo continua pedindo comida real, com fome em horários regulares e ainda é possível saborear os alimentos, isso indica um cérebro ativo e um sistema digestivo funcional, 2 pilares da longevidade. O terceiro sinal tem a ver com a sua mente. Você ainda consegue lembrar o que fez ontem e o que vai fazer amanhã? Se sua memória de curto e médio prazo ainda está preservada, se você consegue manter conversas com lógica, lembrar datas importantes e até se orientar em novos ambientes, isso é um sinal claro de preservação cognitiva. Não se trata de lembrar nomes o tempo todo. Até jovens esquecem nomes. O que importa é se o raciocínio está fluindo e se a mente ainda é uma ferramenta útil no seu dia a dia. O quarto sinal é um dos mais ignorados, mas é extremamente revelador: a qualidade do seu sono.
Se você consegue dormir entre 6 a 8 horas por noite, acorda revigorado e sem múltiplos despertares. Isso significa que seu corpo ainda consegue entrar em estágios profundos de sono. O sono de qualidade é quando o cérebro se regenera, o sistema imunológico se fortalece e os hormônios se equilibram. Idosos que dormem bem vivem mais, com menos doenças. O quinto sinal é o ritmo natural da sua caminhada. Faça um teste. Caminhe em linha reta por alguns metros e perceba a velocidade dos seus passos. Pesquisas mostram que a velocidade de marcha é um dos indicadores mais confiáveis de expectativa de vida em idosos. Pessoas entre 65 e 85 anos que mantêm um passo firme e estável, sem arrastar os pés ou se desequilibrar, demonstram boa saúde cardiovascular, força muscular e integridade neurológica. Se você reconheceu esses 5 primeiros sinais em si mesmo ou em alguém próximo, celebre. Esses pequenos indicadores têm um peso gigantesco quando o assunto é envelhecer com qualidade. E o mais interessante é que eles não dependem exclusivamente de exames laboratoriais ou tratamentos caros. São expressões diretas do seu corpo dizendo: ainda estou forte, ainda estou pronto. Mas ainda faltam 3 sinais, e um deles em especial tem relação direta com a sua capacidade de resistir a doenças graves e manter o otimismo diante da vida, mesmo nas adversidades. E é sobre eles que falaremos a seguir. Vamos ao 6º sinal, e talvez um dos mais surpreendentes. Você ainda sente vontade de aprender coisas novas? Isso mesmo. A curiosidade, o desejo de descobrir, de entender, de se atualizar, é um indicativo profundo de que sua mente ainda está flexível, ativa e longe do enrijecimento cognitivo que marca o declínio neurológico. Estudos sobre longevidade mostram que idosos que mantêm o hábito de ler, assistir a conteúdos educativos, fazer cursos ou mesmo aprender a mexer em novas tecnologias têm menor risco de desenvolver Alzheimer, depressão e isolamento social. Não se trata de ser um gênio da informática, mas de manter acesa a chama da descoberta. Quando o cérebro ainda busca estímulo, isso indica plasticidade neural, ou seja, a capacidade de continuar criando novas conexões. E esse é um dos maiores trunfos da longevidade saudável: manter a mente jovem, mesmo quando o corpo já carrega suas marcas. O 7º sinal é mais emocional do que físico. Você ainda sente prazer em se relacionar com outras pessoas? A vontade de conversar, de encontrar amigos, de manter laços com a família, de contar histórias, de rir junto. Tudo isso indica que suas conexões emocionais ainda estão fortes. E por mais que isso pareça subjetivo, a ciência confirma: idosos com vida social ativa vivem mais, têm sistema imunológico mais forte, sofrem menos de doenças inflamatórias e apresentam melhor desempenho mental. O isolamento, por outro lado, é um marcador de declínio. Quando a pessoa idosa começa a se fechar, a evitar ligações, a recusar convites, algo dentro dela está começando a se apagar. Já o interesse pelo outro, mesmo que em pequenas doses, é um sinal de que o espírito ainda pulsa com intensidade. E chegamos ao 8º sinal, o mais simbólico de todos. Você ainda faz planos para o futuro? Pode parecer simples, mas a capacidade de projetar algo lá na frente, seja uma viagem, o aniversário de um neto, uma horta nova ou até mesmo assistir a uma série inteira, é um indicador direto de vitalidade interior. Quando há futuro dentro de você, há vida. O idoso que ainda sonha, planeja e espera, mostra que sua mente e seu coração estão em movimento. E é isso que sustenta a esperança, um fator poderoso contra o envelhecimento precoce. Juntos, esses 8 sinais formam um retrato completo da longevidade real. Não aquela baseada apenas em remédios, exames ou números no papel.
mas a que se revela nas pequenas atitudes, nos gestos diários, na disposição emocional e física que o corpo ainda tem. Se você percebeu que tem a maioria, ou até todos, desses sinais, não apenas comemore, mas valorize isso como um presente raro. Poucas pessoas chegam aos 70 ou 80 anos com essa vitalidade silenciosa. Isso mostra que, mesmo com as dificuldades naturais da idade, o seu organismo ainda responde, ainda se adapta, ainda resiste. Você é, de fato, uma joia rara entre os que envelhecem. E se você não se identificou com todos os pontos, não se preocupe, porque no próximo trecho eu vou te mostrar como estimular esses sinais dentro de você, mesmo que estejam adormecidos. A longevidade não é um privilégio fixo, é um sistema que pode ser ativado. E é sobre isso que falaremos agora. Agora que você conhece os 8 sinais que indicam uma longevidade real e possível entre os 65 e 85 anos, é hora de entender como fortalecer cada um deles, mesmo que você ainda não os tenha todos. A boa notícia é: o corpo e a mente continuam respondendo aos estímulos certos, mesmo com idade avançada. Comece pela base: movimento diário consciente. Você não precisa de academia. Subir escadas, caminhar 20 minutos pela manhã, levantar-se da cadeira algumas vezes por hora e fazer alongamentos simples já são suficientes para manter o corpo funcional. Se puder, inclua exercícios de força com peso leve ou elástico. Isso ajuda diretamente na força muscular e no equilíbrio. O segundo passo é cuidar da alimentação e da hidratação. Comer alimentos naturais, ricos em fibras, vitaminas e proteínas, como frutas, vegetais, ovos, grãos e peixes, vai garantir energia e proteger o cérebro. Evite açúcar em excesso, frituras e alimentos processados. E nunca comece o dia sem água. A hidratação pela manhã ajuda o cérebro, os rins e o coração a funcionarem bem. Depois, alimente a mente. Leia, assista a documentários, mexa no celular. Tente entender como funcionam novas tecnologias. Isso mantém sua memória ativa e a curiosidade em movimento. A mente que para, enferruja. Para a parte emocional, valorize as relações humanas. Ligue para alguém da família, converse com um vizinho, participe de grupos da igreja ou do bairro. A troca emocional fortalece o sistema imunológico, combate a solidão e te mantém mais lúcido. E por fim, nunca deixe de fazer planos, por menores que sejam. Pode ser cuidar de uma planta, pintar algo novo, planejar uma receita diferente, marcar um passeio, ter algo pelo qual esperar. Mantenha a mente desperta e o espírito aceso. Essas atitudes simples, feitas com intenção e consistência, podem despertar dentro de você os sinais de longevidade que estavam adormecidos, porque o corpo não envelhece de uma vez só. Ele responde ao que você faz com ele todos os dias. E ainda dá tempo de viver muito mais, com saúde, lucidez e alegria. Agora você sabe, a longevidade não é uma loteria. Não é algo que depende apenas de genética ou sorte. Ela é construída em silêncio, nos pequenos hábitos, nas escolhas diárias e nos sinais que o próprio corpo envia. Sinais que muitas vezes são ignorados por falta de informação. Se você tem entre 65 e 85 anos e reconheceu esses 8 sinais em si mesmo, não subestime o que isso significa. Seu corpo está dizendo: estou vivo, funcional e ainda tenho muito a oferecer. E essa é uma das maiores bênçãos que alguém pode receber na maturidade. Porque viver muito não é apenas contar anos, mas manter a presença, a clareza e o prazer de estar aqui. Talvez você só tenha 2 ou 3 desses sinais hoje. E tudo bem. O mais importante é saber que eles podem ser cultivados, como quem rega uma planta com paciência.
A capacidade de se movimentar, pensar com clareza, sonhar com o futuro, se relacionar com os outros, comer com prazer, caminhar com firmeza, dormir com qualidade, tudo isso está ao seu alcance. A ciência já comprovou. Envelhecer bem é possível. E os maiores aliados da longevidade estão nas suas mãos, no seu prato, nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Se você cuidar de si mesmo com respeito, disciplina e leveza, os anos a mais virão com qualidade e não como castigo. Agora, eu quero te fazer um convite. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, se quer continuar aprendendo como preservar sua saúde, sua lucidez e sua autonomia, inscreva-se no canal agora mesmo. Toda semana temos vídeos como este com orientações diretas, baseadas em ciência e experiência de quem vive para cuidar da saúde dos idosos. Curta este vídeo, comente aqui embaixo. Eu quero viver com qualidade. E compartilhe com alguém da sua família que precisa ouvir essa mensagem. Porque viver bem depois dos 65 é mais do que possível. É um direito e começa com conhecimento.